Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Atos capítulo 17, versículo 10, continuando aqui com a aventura de Paulo e Silas e Timóteo, levando a palavra, àquelas nações, levando a palavra do Senhor a vários lugares onde a palavra ainda não tinha chegado com o nome de Jesus, porque agora Paulo e Silas e Timóteo levam a palavra em nome de Jesus. Vamos entender mais um pouquinho sobre isso, Aqui em Atos 17, versículo 10, diz assim: os bereanos estudam a palavra. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, dirigiu-se à sinagoga local. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Desta forma, muitos dentre os judeus creram, bem como o grande número de mulheres gregas da alta sociedade, não poucos homens gregos. No entanto, quando os líderes judeus de Tessalônica tomaram conhecimento que Paulo e Silas enviaram a palavra e estudavam naquele lugar, em Bereia, rumaram imediatamente para lá, agitando e instigando a população. Rapidamente os irmãos enviaram Paulo ao litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os irmãos que o acompanhavam, Paulo os conduziu até Atenas, partindo depois com orientação para que Silas e Timóteo se reunissem com ele, assim que fosse possível. Então a palavra ali é enviada, Enviada a Bereia, enviada a este lugar, aonde eles estudavam e criam, no próprio Deus. Mas aqui Jesus tinha vindo ao mundo com o propósito de salvação eterna, E a nova aliança fazia parte agora, porque Paulo estava com Jesus. Então aqui ele é testemunho vivo dos acontecimentos. E o interessante aqui é que Paulo começa ali a chegar nessa cidade com Silas e Timóteo e a levar a palavra. E eles ali, eles se atentaram à palavra, os acontecimentos. O que mais a gente precisa aprender? Nós vamos sentar e aprender para ver se realmente está condizendo com a palavra de Deus. Porque ali Moisés já tinha deixado os pergaminhos, então já tinha ali os estudos, da palavra. Então eles queriam entender se realmente o que Paulo, Silas e Timóteo estava falando condizia a palavra de Deus. Assim como hoje nós, eu e você, devemos atentar às pessoas que falam de Deus, mas que não têm Deus e não têm Jesus na sua boca. Então temos sim que tomar cuidado com isso. Se é realmente verídica esta palavra, se ela é verdadeira. E aqui esses irmãos, eles se levantam ali no propósito de estudar com Paulo e Silas e entender, se aprofundar na palavra de Cristo. E eles fazem isso, confirmando que a palavra é verdadeira, E ali não poucos homens, mas muitos homens e muitas mulheres da alta sociedade se convertem ali a Cristo, entendendo que Jesus é o Filho de Deus. E os, os, os homens aqui, que estavam atrás de Paulo e Silas, eles se enfurecem. Os líderes religiosos ali se enfurecem. Então, o que acontece? Eles procuram Paulo ali. Na verdade, eles estão mais atrás de Paulo, Porque por saber que Paulo estava agitando, Paulo era o cabeça de tudo isso. Então, aqui eles correm atrás de Paulo. E chegando ali, só que os irmãos se reúnem e manda Paulo para outro lugar. Paulo vai ao litoral, Paulo vai para Atenas para levar a palavra ali, porque todo lugar que Paulo chegava, a palavra era vívida na boca de Paulo. E não tem como, Quando nós começamos a estudar a palavra de Cristo, nós compreendemos que agora ela faz parte da nossa vida. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. É sobre isso. É sobre isso que hoje eu experimento, Assim como Paulo um dia experimentou, hoje é nossa vez, hoje é minha vez, hoje é a sua vez de experimentar este Cristo, que ele é o caminho, a verdade e a vida e não há outro caminho. Então essas pessoas começaram a compreender isso, que Jesus é o único caminho agora.
que Jesus é a única verdade, que não há outra verdade, a não ser a palavra de Cristo, que é Jesus, né? A palavra é Ele. Então, a palavra testemunha dele, a palavra diz sobre ele, o próprio Deus trouxe ali nas Escrituras sobre Jesus. Então, todos ali começaram a estudar sobre isso e entenderam este propósito, o propósito de levar a palavra, o propósito de entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é sobre isso que hoje eu venho lhes anunciar. Este caminho, essa verdade, esta vida, se você hoje que ouve essa palavra, quer receber Cristo em seu coração, basta tão somente você se entregar a Ele, basta tão somente você levantar a sua mão e declarar com a sua boca, em nome de Jesus eu o recebo na minha vida, na minha casa, porque você agora se torna templo do Espírito Santo. E Ele escreve seu nome no livro da vida, no livro que nunca mais se apagará. Enquanto você permanecer com Ele, o teu nome vai estar escrito no livro da vida. Isso é para quem crê, né? Isso é para quem entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se hoje você quer se entregar a sua vida a Cristo, somente basta você levantar a sua mão e declarar com a sua boca que Cristo é o Senhor. Que Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Cristo veio para trazer vida, vida em abundância. Então, hoje você se torna também filhos de Deus, porque Ele diz na sua palavra, aquele que me aceita se torna filho de meu Pai. Então que possamos ser um com Ele, assim como Ele é um com Deus. Ele nos convida a isso. E hoje eu te convido a isso também, a abrir, compre uma Bíblia, abra ela, comece a meditar, conheça a verdade de Cristo, porque o Espírito Santo irá te conduzir a esta verdade. Somente basta você se interessar, buscar, ter interesse em entender, buscar conhecimento dentro da palavra.